Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, isso mesmo. E o tema de hoje vai ser a força do perdão. O perdão é uma força que eu posso dizer até sobrenatural, é algo que deixa, né, os seus vestígios, os seus sinais, né? O perdão é algo extraordinário. Uma pessoa para perdoar é uma pessoa que eu posso dizer que ela é uma pessoa especial, porque uma das coisas mais difíceis que existe na questão de relacionamento é justamente perdão. O perdão tem duas vias, ele tem o ofensor e tem o ofendido, não é? Ou seja, geralmente as pessoas que são ofendidas, elas têm uma grande dificuldade pessoal de justamente perdoar. Vamos para a palavra. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora para ti e a mim muito útil. Observe que Paulo está fazendo aqui uma recomendação justamente em relação a esse discípulo por nome de Onésimo. Onésimo ele era um servo, tipo um escravo, verdade? Um escravo de Filemon, não é? E ele foge nessa e é capturado e é preso. E nessa prisão ele se encontra com Paulo, o apóstolo. E Paulo ali começa a ministrar, começa a ensinar, começa a mostrar a ele o caminho. E esse homem, por nome de Onésimo, ele abre o coração de uma forma tão extraordinária, pessoal. E se gera ali, entre ele e Paulo, uma amizade tão linda, tão maravilhosa, uma amizade que deixa saudade. Então ele cumpre a sua pena, né? Tudo indica que a pena foi uma pena pequena e ele, no caso, Paulo recomenda, não é? Recomenda justamente ao irmão na fé, por nome de Filemon, no qual Paulo ele tinha um grande relacionamento com essa pessoa. Ali nós vemos que há um grande problema, não é? Que justamente foi deixado, no caso, por Onésimo. Então Paulo ele se coloca como um intermediador. Pessoal, Paulo se coloca como intermediador, como um irmão, como uma pessoa assim cheia de amor, cheia de afeto, cheia de, sabe, ele tinha um relacionamento muito forte no caso, com Filemon, e ele agora faz uma recomendação assim muito profunda e espiritual, sentimental, não é, afetuosa. Faz essa recomendação de Onésimo, que foi justamente o servo de Filemon, o qual tinha sido preso por alguma situação, a Bíblia não fala, mas dá a demonstrar que Filemon ele ficou assim muito ressentido com Onésimo. E Paulo entra nesse relacionamento como intermediador, não é? E ele faz recomendações, no caso, ao Filemon, né? E aí ele fala que ele tinha se convertido e que Paulo diz assim, ele foi gerado das minhas entranhas, entende? Paulo fala assim de algo muito especial, né? Para que ele reconsidere o irmão lá do outro lado, ele reconsidere, porque Paulo recomenda, né? Recomenda no caso esse servo dele, né? Esse escravo, no caso de Filemão, voltar, não é, para continuar, né, como servo lá com Filemon, mas agora em um nível diferente, um nível totalmente diferente, não é? Eu estou até me emocionando aqui, pessoal, porque o que é que Deus não faz na vida de uma pessoa, não é? Muitas vezes a gente deixa até de acreditar. Eu, no caso, não, eu acredito até as últimas, como diz o povo, não é? Mas observe só, rapaz, uma situação dessa, um homem que foi prisioneiro e ali ele tem, não é, um encontro com Deus, né? Transformado, ele é regenerado, ele muda suas atitudes, ele muda enfim, não é, a sua vida de uma forma geral. E agora você vê que nessa recomendação que Paulo faz, o Filemon, que era amicíssimo, um irmão, e eles tinham muita intimidade, como eu já falei aqui, ele recebe, não é, aquele escravo agora não como escravo, mas Paulo diz assim, recebe ele como servo e irmão, o
E eu me emociono, sabe? Porque a gente vê aqui, é um versículo tão pequeno, né? Mas a gente vê ali a mão de Deus, a ação de Deus. Quando ele diz aqui, ó, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar. Veja bem, né? Paulo ele fala aqui nessa carta que ele diz assim: eu poderia muito bem ficar com ele aqui para ele ficar me auxiliando. Vocês sabem, né? Paulo era apóstolo, era um homem muito ocupado, mesmo na prisão. Observe só, pessoal. Observe só, é muito emocionante essa epístola. Só tem um capítulo. Observe Paulo na prisão, pessoal. Foi instrumento de Deus, não é? Foi instrumento de Deus, ganhou almas, ganhou vidas. Ele não se deixou sucumbir pela fé, pela prisão, né? Pela opressão, por toda uma situação que era contra, né? Não, Senhor, ele permaneceu firme, fiel. Ele permaneceu ali naquela batalha, não é? Naquela militância do reino de Deus, militância pelo bem, militância para vidas serem transformadas. E ali na prisão ele foi instrumento não só na vida de Onésimo, mas ele foi instrumento na vida dos romanos, isso mesmo, né? Você sabia que ele escreveu a epístola aos romanos, né? Os romanos fizeram tanto mal a Paulo, mas ele escreve a epístola aos romanos. O amor de Deus tá difícil hoje. Quando o amor de Deus entra no coração das pessoas, não é? Você veja o que ele podia olhar o romano como inimigo, né? Ele podia odiar o romano pelo fato dele estar sendo não só perseguido, mas ser caluniado, ser injuriado, né? E tudo mais, aquela coisa toda. Mas ele ali cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio de que uma vida transformada pelo Evangelho não é capaz, não é, pessoal? E ali ele foi um instrumento de Deus para o povo romano, foi. Escreveu a epístola aos romanos direcionada só para aquele povo, né? Ali ele demonstra o amor de Deus, mostra o plano e projeto de Deus, mostra o homem antes, mostra o homem depois, né? A epístola aos romanos ela é muito profunda e foi escrita tudo nessa história de prisão, de perseguição, não é? De calúnia e tudo mais, aquela coisa toda. Resumindo, pessoal, Onésimo ele volta para o seu senhor, né? O Filemon. E Filemon recebe-o, né, como irmão. Que coisa linda, não é? Ou seja, Filemon já tinha, claro, tido toda essa transformação, essa experiência. Era um homem conceituado e era um homem que Paulo dava assim muito valor e importância. Paulo fazia muitas referências dele, inclusive. Tá difícil gravar esse vídeo hoje, mas eu não vou cortar não. Paulo fala, né? E mesmo estando preso, orava por ele, orava por Filemon, não é? Mesmo estando preso, ele orava pelas igrejas da Ásia. Mesmo estando preso, ele orava a força do perdão. Veja o que é que o perdão não faz na vida do ser humano, não é? Eu sempre falo, há dois tipos de relacionamento. Relacionamento vertical, que é aquele relacionamento com Deus, e o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com os homens, com a família, né? Com os amigos, enfim, de uma forma geral. O relacionamento horizontal é onde nós nos relacionamos com as pessoas, não é, pessoal? E é justamente a força do perdão, ela está justamente no nível de transformação que nós recebemos. Porque uma pessoa ela só pode perdoar a outra quando ela abre o coração realmente e o seu ego, o seu eu, a sua arrogância deixa de existir e ele passa a ter dentro dele ou dela o amor de Deus que supera todas as coisas, não é, pessoal? E isso é muito interessante. A força do perdão, ela quando se manifesta na vida de uma pessoa, ela cura, ela restaura, transforma, ela liberta, ela dá vida, traz vida, não é? A força do perdão, quando ela
Quando é liberado esse perdão, traz cura, isso mesmo, traz cura para a alma. Quantas pessoas, não é, doentes, isso mesmo, doentes porque não perdoam, né? Fazem até exames, nada acusa, porque a doença não está no físico, a doença está na alma, não é emocional da pessoa, no psique da pessoa. E as pessoas têm um coração duro às vezes, não é? Tem pessoas que até dizem assim, eu vou morrer, mas não vou perdoar fulano, não, nem ciclano, nem beltrano, não, eu vou... Ela tem pessoas que fazem isso, inclusive eu já vi, já presenciei em, em velórios, né? Geralmente as pessoas dizem assim, olha, ele morreu e não perdoou fulano, ele morreu e não perdoou ciclano, não é assim? E assim sucessivamente. Resumindo, trazendo para esse texto que é muito profundo, pessoal, da palavra, né? Ele fala aí, ó, o seguinte: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, olha só, e qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, útil, eu o tornei a enviar. Olha só, Paulo agora chamando ele de filho amado, né, de filho querido, chamando ele de... Agora, ele era um servo de Deus, um irmão em Cristo, não é, pessoal? Teve a vida transformada. Olhe para mim, você aí, olhe para mim. Talvez você já tenha matado, você tenha roubado, você tenha pintado, bordado, como diz na língua popular. Mas eu quero dizer para você, há uma força sobrenatural. O poder de Deus, ele pode transformar a tua vida. Deus transformou através de Cristo Jesus, seu Filho, a vida de Paulo. Paulo, ele matava crente, chegou a matar crente, bater, perseguir, entende? Mas Deus tinha um projeto na vida dele e ele se transformou em um grande instrumento de Deus. É assim que vai acontecer também com você, meu filho, minha filha. É assim que Deus vai agir na sua vida. É assim que Deus vai operacionalizar e vai transformar esse seu coração de pedra, esse coração endurecido. Ele vai ser transformado e você vai sentir uma força dentro de você, a força sobrenatural do poder de Deus. Você vai ser transformado. Se você puder, pessoal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Eu nem sei se eu pedi para assinar o canal, mas se eu não pedir, eu vou pedir agora no final, graças a Deus. Ali está passando, ative as notificações, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.